A vingança crescente. Prarte. Visitar a cidade revelou-se uma distração reconfortante tanto para a papa como para a rainha. As ruas permaneceram notavelmente limpas graças ao exército de trabalhadores voluntários que manteve todo e qualquer entulho limpo, e reaproveitou qualquer lixo para colocar em sacos para reduzir o impacto de quaisquer golpes contra o portão. Alguns anões que se estabeleceram na cidade trabalharam 24 horas por dia, ou quase isso, preparando armas acima e além do padrão usado por muitos exércitos em tempo integral, e o rei feiticeiro continuou a enviar um punhado de armas e armaduras rúnicas para as forças militares da cidade. Por sugestão de Laqueus, as unidades transformaram o treinamento em competição, com os vencedores conseguindo a primeira escolha do equipamento de qualidade de elite que chegava. Os 100 de Neia começaram a se decorar, adotando como designação de unidade o número que totalizavam. O espírito de corpo daquela unidade disparou, o orgulho e a confiança estavam sempre em alta, e outras unidades adotaram a mesma prática pouco depois. Os vines começaram a bordar vinhas em um salgueiro, os mineiros de sangue colocaram em seus ombros um homem morto com uma picareta enfiada no peito, os filhos de Ontario colocaram em seus ombros uma réplica vertical da arma de seu herói, elfos livres libertados em outro lugar usaram uma corrente quebrada. Antes do sol se pôr, cada unidade tinha alguma coisa. Eles parecem confiantes. Neia disse para a rainha ao lado dela enquanto elas viravam uma esquina, e recebiam 100 saudações por aqueles que viam o par. Eles estão, e deveriam estar. A rainha Calca respondeu enquanto acenava de volta para a multidão sorridente e entusiasmada. Você fez tudo o que podia por eles, e eles sabem disso. Ela adicionou. Não só eu, Sua Majestade. Neia respondeu. Você trabalhou duro, e eles terão sorte em ter você quando tudo isso acabar. A voz dela era gentil, um tom não muito comum na papa endurecida, mas era inegavelmente sincero. Calca deu um pequeno sorriso com o elogio, seus lábios virados apenas para cima no canto enquanto seus olhos olhavam para frente, e não para Neia. Agradeço sua confiança, mas depois dos desastres antes da minha morte, bem. Ela encolheu os ombros. Não deixe que isso defina você. Neia disse com firmeza. Foi um erro, e você aprendeu com isso. Agora que te conheço melhor, sei que você não teria deixado as coisas no Reino Sagrado do Sul continuarem como aconteceram se você soubesse. Definitivamente não. Ela disse, e parou na barraca de um vendedor. Ela pegou uma moeda e entregou ao comerciante, fazendo com que seus olhos se arregalassem, pois era ouro. Majestade, não posso dar um troco para isso, é demais. Fique com a diferença. Ela disse com a generosidade casual de um nobre. Obrigado, Sua Majestade. Ele disse com gratidão, e pegou uma cesta, e encheu-a com várias frutas, e alguns pães. Ele olhou por cima do ombro, e gritou. João, João, venha aqui. Um garotinho loiro veio correndo, vestido decentemente como os camponeses, provavelmente o filho do homem. Pegue esta cesta, e siga a rainha, e a general, entregue-lhes o que quiserem, atenda-as até que te dispensem, depois volte, entendido? Sim, pai, mas, e se eu me perder? João perguntou. Não saia dos muros, e você ficará bem, deixe algumas migalhas de pão se precisar de uma trilha, não sei, apenas vá, e não deixe as mulheres esperando. Ele disse com exasperação. O menino corou, e pegou a cesta nas mãos. Por tanta generosidade, disse ele, voltando-se novamente para a rainha. Pelo menos posso garantir que você não precisará carregar os itens sozinha. Meu filho irá segui-la enquanto você for, ele é um bom rapaz, mas sempre preocupado sobre se perder por algum motivo. Ele riu, e revirou os olhos. As mulheres riram da frustração do pai, e Neia disse ao menino enquanto pegava uma maçã da cesta, e a entregava à rainha. Apenas fique conosco, eventualmente voltaremos por aqui. O menino deu um sorriso cheio de dentes, e com um olhar questionador da rainha, tirou uma maçã, e entregou-a a Neia também. Obrigada, Sua Majestade. Neia disse educadamente enquanto elas retomavam a caminhada. Quando tudo isso acabar, o que você fará? A rainha perguntou casualmente. Tenho que comparecer ao sínodo, falarei pela divindade de Sua Majestade, depois me estabelecerei em algum lugar com Scana, presumindo que ambas sobreviveremos tanto tempo, talvez tenhamos uma chance de uma vida, isso seria bom.
Neia disse com uma voz melancólica, e um olhar distante em seus olhos aterrorizantes. Posso persuadi-la a permanecer no meu reino? Calca perguntou curiosa. Neia ficou quieta, e por um momento a conversa foi interrompida quando elas chegaram a uma loja de armas, e a paladina negra fez uma pausa para elogiar o trabalho, e trocar algumas palavras encorajadoras com admiradores enquanto a rainha observava. Quando retomaram a caminhada, Neia ainda não havia respondido. Há algum problema com a pergunta, Lady Neia? A rainha Calca perguntou com cautela. Vossa Majestade, essa é uma pergunta difícil. Neia disse com um toque de dor em sua voz. Não sei para onde irei depois de tudo isso. Minha aldeia está morta, tenho quase certeza de que sou a última sobrevivente, meus pais se foram, e encontrar um pedaço de terra em qualquer lugar deste país que não tenha uma memória dolorosa ligada a ele, será praticamente impossível para mim. Eu sou, em um sentido muito real, um vagabundo sem teto enquanto estou aqui. Skana não é tão diferente de mim nesse aspecto. A invasão destruiu nossas vidas, e nenhuma de nós teve vidas maravilhosas antes disso, de qualquer maneira. Se eu pudesse escolher lugares para me estabelecer, eu gostaria de morar em Irrantel, ou Carne, ou talvez Sua Majestade me permitisse um pequeno lugar em Nazarick para me aposentar um dia. Parece que esse pode ser um bom lugar para morrer quando chegar a hora. Minha nação não tem sido gentil com você, não é? A rainha perguntou, um pouco frustrada. A conversa foi interrompida quando a rainha parou para elogiar um cocheiro trabalhador que cuidava de um cavalo, mas quando elas retomaram a caminhada depois de se desfazerem dos caroços de maçã, e receberem mais duas de João, Neia pensou em sua resposta. Se eu for sincera, a resposta é não, não foi, Majestade. Suponho que minha vida não foi pior do que a da maioria, mas, embora eu tenha plena confiança de que você fará deste lugar um lugar maravilhoso para se viver, sinto-me sendo puxada para outro lugar. Quase saí com o rei feiticeiro depois da guerra com Jaldabaoth, permaneci apenas porque ele tinha expectativas para mim aqui. Esforcei-me para corresponder a elas, mas tive um sucesso misto. Nesse aspecto, seu rosto se contorceu amargamente antes que ela o deixasse cair. Então, quando tudo estiver dito e feito, e eu puder finalmente viver em paz, preciso morar em algum lugar onde meu coração possa ficar tranquilo, e não conheço nenhum lugar aqui onde isso seria possível para mim. Rezo para que você me perdoe, Majestade, por qualquer ofensa que esta resposta lhe cause. Neia disse honestamente. Não me ofendo, eu entendo. A religião que você começou se estabeleceu aqui, então não exigirá que você esteja expressamente presente para que ela prospere, portanto você será livre para viver onde quiser. Ainda assim, minha nação ficará mais pobre por sua ausência. Eu me pergunto quantos se sentirão como você. Ela perguntou, falando mais para si mesma do que para Neia. Uma questão importante. Neia disse pensativamente. Mas um que não está isento de soluções. Haverá muitos procurando por novos lares depois que a última espada for embainhada. Desenvolvemos alguma experiência com isso. Para esconder nossos seguidores da ira da paladina caída, e dos lacaios da teocracia Slane, criamos um programa de patrocínio que espalhou nosso povo por várias aldeias ao redor do reino. Com um pouco de melhoria administrativa, poderíamos patrocinar reassentamento de outro lugar para essas terras. Você não governará o vazio, e as cinzas, Sua Majestade. Se eu sobreviver até o fim de tudo isso, terei certeza disso. Neia prometeu, sua voz vibrava no peito de Calca, e parecia acariciar seu coração. Obrigada. A rainha respondeu, anotando no livro de seu coração uma dívida com a paladina negra que ela nunca poderia esperar pagar. Neia! Laquius gritou quando elas dobraram uma esquina, e viram a líder da Rosa Azul conversando com um jovem de rosto fresco segurando uma espada para inspeção. Ela rapidamente pediu licença, e correu até a paladina negra, e a rainha. Ela fez uma reverência para a realeza, e imediatamente disse: Você está de volta. Ela disse, mudando qualquer palavra que pretendia dizer inicialmente, para algo muito mais neutro. Estou, e parece que não estou muito desgastada. A opinião de Sua Majestade sobre meu desempenho foi bem melhor do que a minha. Neia disse com uma certa surpresa ainda evidente em seu tom de voz. Eu te disse. Laquius disse como um professor que alertou um aluno preocupado para não se preocupar tanto. Você assume muito peso para si mesma. Somos uma equipe, todos nós.
você não pode ser responsável por tudo, e todos, o tempo todo. É meu trabalho ser exatamente isso. Neia disse com firmeza. Não vou decepcionar Sua Majestade. Ela disse com a voz resoluta de uma porta levadiça se fechando. Laquius suspirou. Apenas tente relaxar um pouco, muita tensão quebra a corda. Ela lembrou a papa. Vou tentar, mas depois que tudo isso acabar. Neia se qualificou. Onde estão as outras? Ela perguntou. Gagara está trabalhando com um de seus instrutores, Tia e Tina saíram para vigiar os exércitos de remédios, e da teocracia Slane, e Evilei está coordenando com os outros lançadores de magia. Isto é? Laquius perguntou gravemente. Não falta muito. Scanna disse enquanto saía de um portal preto e giratório diretamente atrás de Neia. Neia se virou para olhar para ela em estado de choque. A garota de um olho só, e cabelo ruivo tinha um sorriso enorme no rosto enquanto sua amante olhava para ela boquiaberta com a boca aberta o suficiente para que Scanna pudesse ver o fundo de sua garganta. Olá, ela disse com um aceno brincalhão. Voltei. Neia puxou-a para um abraço apertado, inclinando a mulher para trás, e beijando-a ferozmente. Scanna riu em seus lábios, antes de trancar os seus, e envolver os braços em torno do pesadelo vivo que ela amava. Deu uma pausa aos muitos transeuntes. Não era frequente ver uma demonstração tão pública e feroz de afeto entre figuras armadas e blindadas. Quando o beijo finalmente terminou, Neia só tinha uma coisa a dizer. A resposta é sim. 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 1000 vezes sim. Ela disse alegremente. Achei que você diria isso. Scanna disse com a presunção brincalhona de sua natureza. Laquius e Calca observaram tudo isso em silêncio, sem querer interromper o reencontro, mas foi um tipo de silêncio delicioso, o tipo de prazer empático que se sente ao ver a felicidade florescer do nada. A voz de Neia há muito estava desprovida de felicidade real, até mesmo sua risada, quando ela vinha, estava tingida com o peso muito real que advinha de ter o destino das nações sobre seus ombros. Embora ela pudesse ter uma voz gentil, a natureza sombria que ela carregava quando não precisava se exibir enérgica claramente cobrou seu preço. No entanto, naquele momento em que ela ouviu a voz de sua amante, tudo isso desapareceu, e eles a ouviram pela primeira vez, como ela devia ter soado quando não estava lutando para suportar o peso do seu papel. Foi um som muito inesperado, leve e arejada. A mulher que parecia ser muito mais velha do que sua idade em seu porte e conduta, tornou-se novamente a jovem de 20 e poucos anos que realmente era. Como? Por quê? Agora? Neia perguntou, atordoada. A grande oradora esqueceu como formar frases. Scanna disse com uma risada que foi compartilhada pela rainha e pela líder da Rosa Azul. Neia corou. O rei feiticeiro, ele sentiu que faríamos mais bem aqui, então o resto de nossos soldados e Fluder foram levados para campos de treinamento, mas pedi que o rei feiticeiro me enviasse diretamente atrás de você. Para ser tão engraçado quanto acabou sendo, então ele concordou, e agora aqui estou. Scanna disse, explicando com um sorriso alegre no rosto. Eu vejo. Neia disse agarrando as mãos de Scanna com força. Estou feliz por não ter que enfrentar isso sem você. Ela disse. Qualquer resposta de Scanna foi interrompida pelo som de uma buzina soprando na parede, que ecoou por toda a cidade, e o som de soldados em armaduras correndo seguiu logo atrás da buzina. Neia e suas companheiras olharam instintivamente na direção da parede. O sol já estava se pondo, a luz do entardecer deixando tudo vermelho dourado enquanto o sol se punha ao longe. Eles chegaram cedo. Neia disse gravemente. Provavelmente apenas os grupos avançados. Laquius disse com uma voz pragmática. Se ela acreditava nisso ou se ela apenas queria que assim fosse, os outros nunca souberam, mas do jeito que aconteceu, Neia não ficou para descobrir. Eu estou indo para a parede. Scanna, leve a rainha de volta para seus aposentos, e então junte-se a mim no topo do portão principal. Laquius, reúna o resto do seu povo, e então vá proteger a rainha com suas vidas. Se Remédios foi ao extremo oposto quando se trata da rainha Calca, ela pode fazer uma tentativa de assassinato apenas por despeito. Atrás delas, João percebeu a tensão repentina, e empalideceu de medo. Percebendo isso, Neia se aproximou do garoto, e tocou seu ombro. Escute, garoto, existem algumas pessoas más além dessas paredes, mas pessoas como eu, e como seu pai vão mantê-las fora. Você vai ficar bem,
mas precisa voltar para casa, sabe o caminho? Ele assentiu rapidamente com um medo mudo. Então vá. Neia disse, e o menino colocou a cesta nas mãos de Neia, e saiu correndo. Vamos. As outras mulheres disseram em uníssono, como se Neia tivesse falado com elas também. Ela não teve tempo de rir do absurdo, em vez disso correu como o vento até chegar a uma torre. O eco de seus passos ecoava em seus ouvidos, ela respirava com força suficiente para ouvi-lo, e seu coração batia forte no peito. Quando ela chegou ao topo da escada, e pisou na parede espessa de prate, sua famosa armadura verde e aura aterrorizante tornaram mais fácil caminhar para frente, as pessoas se afastaram amplamente. Ela olhou para as paredes na luz fraca do dia, e viu formas distantes. Tia e Tina estavam ao lado dela um momento depois. Quantos? Neia perguntou, sem saber nem se importar em saber como elas haviam retornado a ela tão rapidamente. Algumas equipes. As gêmeas disseram em uníssono, e então passaram o tempo seguinte informando a Papa sobre todos os vários equipamentos e tipos de soldados que testemunharam durante a expedição de reconhecimento. Então, uma coluna voadora está aqui para estabelecer um acampamento até que o resto chegue. A única razão para fazer isso é se haverá uma marcha forçada para atrair a maior parte do exército para cá mais cedo. Eles são idiotas. Neia sorriu feliz. Como assim? Skana perguntou enquanto se aproximava de Neia. Eles estão agindo como se pudessem nos prender da maneira tradicional. Como se esperassem poder nos matar de fome, e nos quebrar, como se pudéssemos ficar sem comida ou água, ou os mortos nos sufocariam com seu fedor, ou poderíamos ficar sem flechas ou poções. Aqueles tolos, tolos tolos. Neia começou a rir longa, e alto, e com uma corrente de malícia, e ódio que Skana olhou quando percebeu. Ou eles não têm consciência da capacidade de Sua Majestade de simplesmente aparecer onde ele deseja, e enviar outros da mesma maneira, ou não reconheceram as implicações disso. Remédios eu poderia entender, mas Sushala deveria saber melhor, o que significa que ele provavelmente não tem consciência disso. Neia disse enquanto pensava no assunto. Eu me pergunto quanto tempo levará para eles descobrirem. Ela mostrou os dentes com um sorriso no rosto, e a expressão se espalhou por todos aqueles que a ouviram. Entendo, bem, então isso será interessante. Skana disse pensativamente. Mas você sabe o que tornaria isso mais interessante? Ela perguntou com os lábios franzidos, e um canto ligeiramente virado para cima, os olhos ligeiramente estreitados, ela parecia o gato que engoliu o canário, presunçosa, satisfeita consigo mesma, lasciva, e para Neia, a mulher mais linda do mundo. Você está pensando em algo selvagem, não é? Diga logo. Neia disse, sua voz cheia de antecipação. Bem, você disse sim à minha proposta, então por que não tratamos este exército que se aproxima como convidados para o casamento? Nós nos casamos aqui, nas muralhas, à vista dos convidados que avançam, deixe-os assistir. Pediríamos ao nosso Senhor para fazer a ação, mas isso pode ser um pouco excessivo, talvez possamos pedir a um monstro para fazer isso. Ou talvez Laquius. Podemos matar metade desse exército apenas com o choque de nossa blasfêmia. A expressão de Skana não mudou, mas a de Neia sim, para total deleite. Uma ideia maravilhosa. Vamos lá. Não quero entrar na próxima luta sem minha esposa. Será que seria demais pedir a Sua Majestade que abençoe nossa união de alguma forma? Neia perguntou pensativamente. Bem, podemos muito bem recebê-los no casamento. Neia disse, e passando o braço em volta da cintura de Skana, ela acenou para os pontos pequenos, mas crescentes. Sua futura esposa acenou de volta, e risadas saudaram a tempestade que se aproximava. Nazarick. Ainz assistiu através do espelho, era uma cena agradável. Ele pensou em seus companheiros de guilda, alguns deles eram mais que amigos de longe, alguns eram casados entre si, e ele se lembrou com carinho de como ficaram felizes quando conversaram sobre seus casamentos e suas vidas diárias. O mundo que ele conhecia naquela época era sombrio. Sua vida, exceto Yggdrasil, estava vazia de amigos e familiares. Então, olhando para Neia, Skana, ele não pôde deixar de sentir uma pitada de inveja. Mais do que isso, porém, ele queria que tudo terminasse bem. Observando-as acenar para a morte marchando em direção a elas como se fosse um velho amigo vindo comemorar, ele achou sua bravura louvável.
Sebas estava ao seu lado para atendê-lo enquanto ele olhava, e por trás de si Ains podia sentir a curiosidade pelo que tanto o fascinou. Ele se afastou. Sebas, você gostaria de ver? Ele perguntou generosamente. Sebas se aproximou, e observou. Elas parecem estar comemorando alguma coisa. Ele disse. Elas estão tão ansiosas para lutar contra os exércitos que vêm para destruí-las. Sua voz era um tanto crítica quando ele perguntou, mas Ains balançou a cabeça. Não, é por causa de como elas enfrentarão seus inimigos. Essas duas passaram pelo fogo, e saíram fundidas do outro lado. Elas vão lutar juntas, e a menos que eu erre o palpite, elas estão discutindo um casamento. Talvez eu devesse dar-lhes um presente, mas o que dar a elas? Ains pensou casualmente. Tenho certeza que se vier de você, meu senhor, elas serão eternamente gratas, não importa o que seja. Sebas respondeu. É verdade, mas é uma tradição dar a um casal recém-casado coisas que eles possam usar para começar suas vidas. Você conhece o estado de suas casas? Ains perguntou, acariciando seu queixo enquanto pensava. Elas não têm nenhuma. Sebas disse com uma voz neutra. Quando Demiurgo assumiu o papel de Jaldabalt, além de matar os pais de Neia, Escana, suas aldeias foram totalmente destruídas. Não sobrou nada de suas vidas anteriores, exceto cinzas, e contornos de onde costumavam ser as casas. Eu vejo. Ains disse com uma voz neutra enquanto seu supressor emocional entrava em ação. Eu deveria fazer algo sobre isso. Fornecerei um lar para elas quando a guerra terminar, e seus deveres forem cumpridos, também, farei com que Pestônia selecione algumas pessoas quase maiores de idade em um de seus orfanatos. Certamente haverá aqueles que desejam trabalho, portanto há alguns que podem ser treinados como empregadas domésticas, mordomos ou outros servos. Esse será o presente de casamento delas. Uma excelente sugestão, meu senhor. Sem dúvida elas ficarão profundamente agradecidas. Ele disse com uma voz profunda e reverente. Acampamento de Astraca. Vanisa caminhou com um doppelganger até a tenda da amante de Astraca. Havia muita culpa nela, mas também muita vergonha. A demônio lamentou não ter tempo para conhecer um pouco melhor a mulher, ela estava curiosa e faminta com o que ela ofereceria. Não importava, ela tinha um objetivo diferente em mente. Imite-a. Vanisa disse, e a forma do doppelganger se transformou na de uma loira linda, e rechonchuda com o cabelo solto nas costas. O rosto de Vanisa assumiu uma expressão de ódio, feliz por sua invisibilidade naquele momento, pois a mulher se parecia chocantemente com a própria Vanisa. Ela se perguntou se isso influenciava a escolha de brinquedos de Astraca ou se era apenas uma preferência geral dele. De repente, seus olhos sobre ela quando ela era sua prisioneira faziam muito mais sentido. Ela cerrou as garras em punho. Vanisa então entrou na tenda enquanto a mulher estava de costas, e bateu na nuca dela. A mulher acordou uma hora depois, sentada sozinha num quarto, 4 paredes de madeira, uma porta, a cadeira a qual estava amarrada, e contra a parede à sua frente, um pesadelo encostado com asas dobradas, garras para fora, presas à mostra, e pés cruzados na frente de seu corpo dourado. Uma cabana na floresta. Oi. Vanisa disse, coçando um de seus seios casualmente enquanto a boca da mulher se abria em um grito, e seus olhos se arregalavam de terror. Vanisa não se mexeu, apenas esperou. O grito foi interrompido quando ela ficou sem ar, então ela respirou fundo, inclinando-se para frente, e gritando pela ajuda dos céus, seu corpo tremia, e havia um leve cheiro de amônia vindo de onde ela estava sentada. Avise-me quando terminar, tenho tempo. Vanisa disse casualmente, olhando para a beleza através de olhos cinzentos, e frios, irracionais. Por fim, a mulher parou de gritar, e começou a implorar. Por favor, o que quer que você vá fazer comigo, não faça, não, eu não mereço. Ela disse freneticamente, lágrimas escorrendo de seus olhos, e sendo lançada sobre o chão. Bem, nós duas sabemos que isso não é verdade, mas não estou aqui para machucar você. Vanisa disse. Eu tenho uma pergunta, e dependendo de como você responder, bem, isso determinará para onde iremos a partir daqui, apenas saiba que se você mentir para mim. Ela colocou uma garra sob o queixo da mulher, e forçou sua cabeça para qualquer um dos lados. Você vai sangrar. Ela a levantou, e ela encontrou os olhos do pesadelo a centímetros de distância. A mulher assentiu,
Embora fosse mais um tremor, Vanessa tinha certeza que ela entendeu. Primeira pergunta. Você ama Astraca? Perguntou Vanessa. A mulher congelou. De todas as perguntas que imaginou, essa não estava na lista. Não. Eu sou sua concubina, sua amante, sua prostituta, se você quiser ser rude sobre isso. Ela cuspiu as palavras o mais rápido que pôde, e ficou quieta. Bom, eu sei quase tudo sobre vocês, mas as emoções são mais difíceis de quantificar. Ela se coçou novamente, e começou a andar pensativa. É realmente um incômodo, pois torna o rumo previsível imprevisível, e o racional irracional. Ela colocou o polegar e o indicador no queixo, e desviou o olhar, pensando. Eu me pergunto se isso poderia ser calculado matematicamente por meio de um sistema de pontos baseado na familiaridade e na atividade. A mulher olhou para o demônio como se ela não fosse apenas horrível, mas incompreensível. Vanessa afastou o pensamento. Não importa, pelo menos agora não. Bom, isso torna tudo mais fácil. Agora vou simplificar. Sei que você está trepando com o melhor amigo dele, e sei que o melhor amigo dele tem alguns hábitos desagradáveis que fariam você se arrepender de ter transado com ele se você tivesse algum padrão, e parece que você tem pelo menos alguns. Vanessa enfiou a mão em um pacote, e tirou uma folha de papel. Você na verdade tem uma filha, a ela, e ela mora com sua mãe, e você dá a elas um pouco do seu dinheiro toda semana, você frequenta a igreja do Deus da vida, e está transando com o padre lá. E alguns dos membros da congregação, e suponho que Astraca não saiba, não é mesmo, Loha? Vanessa perguntou, mas ela não estava adivinhando. Por favor. Não minha garotinha, não minha garotinha. Ela é inocente, ela não fez nada. Loha gritou, lutou, e chutou a cadeira. Vanessa esperou até que ela estivesse respirando com dificuldade, então forçou a cabeça para cima com uma garra novamente. Você está certa, a ela não fez nada, e pelo menos quando se trata de mim, você também não, e é por isso que não vou machucar vocês, nenhuma de vocês. Vanessa disse. Alívio e dúvida encheram os olhos de Loha. Meu alvo é Astraca. Ele e eu temos uma história, e isso nos deixou com assuntos inacabados, então estou pegando você emprestada para esse fim. Veja, eu costumava ser exatamente assim. Vanessa falou, e retirou suas asas, retornando à forma de uma garota humana que poderia ser irmã de Loha. Então ele fez coisas comigo, e agora eu sou isso. Suas asas saíram, e sua forma de fúria foi restaurada, seus braços cruzados na frente dela, e ela olhou para a mulher. Ele me sequestrou, me bateu, me torturou com chicotes, com tortura, com outro aparelho cujo nome não sei, mas quando ele prendeu pesos nos meus tornozelos. Vanessa fechou os olhos, e agarrou a lateral da cabeça, e recuou, tremendo, e lutando contra a lembrança, antes de se endireitar. Loha ouviu com terror silencioso até que Vanessa ficou ereta, e terrível novamente, e apontou para a mulher amarrada. Então o negócio é o seguinte, garota, vou deixar você viver, mas longe. Vou te dar dinheiro suficiente para você, sua garotinha, e sua mãe ir para longe, muito longe. Vou até garantir que você tenha segurança, então sim vocês podem chegar lá intactas. Mas tem que fazer algo por mim. Vanessa disse, seus olhos loucos se aproximaram dos de Loha. O que? Ela perguntou em voz baixa, seus grandes e lindos olhos cinzentos tremendo enquanto ela não conseguia desviar o olhar. Vá embora, e nunca mais volte. É simples, vá, pegue o que eu lhe der, assuma um novo nome para cada uma de vocês, e vá, então você nunca mais precisará deixar nenhum homem ter você. Claro que se você gosta do seu trabalho, e é boa nisso, bem, isso é com você, mas você tem que ir para longe, muito longe daqui, e você tem que ir agora. Entendeu? Vanessa perguntou. Loha assentiu, e então Vanessa tirou do pacote uma pequena bolsa de moedas, e abriu-a onde a prostituta pudesse ver. Loha olhou para dentro. Ouro. Ela disse, atordoada. E tem 2 de platina, agora passe por aquela porta, tem alguém esperando por você, ok? Vanessa disse, e cortou as cordas que prendiam a mulher, ela saiu pela porta o mais rápido que seus pés puderam carregá-la. Vanessa sentiu uma sensação de tranquilidade tomar conta dela quando seu plano começou a se desenrolar. Então chegou uma mensagem do doppelganger. Como você disse, ele estava mais do que ansioso. O sósia disse. Doppel 2, enrole o peixe.
Vanisa enviou a mensagem para o outro, ela havia enviado para o acampamento, um falso mensageiro destinado a atrair Astraca para perto da tenda de sua amante. Dopli 1, use a linha de emasculação 1, aquela fez maravilhas em Philip, eu me pergunto o que fará com alguém não tão idiota. Vanisa disse com um sorriso. Acampamento de Astraca. Astraca estava seguindo o guarda quando ouviu um homem gritar com luxúria. Gá! Pegue! Pegue tudo! Ele riu, reconheceu a voz do seu melhor amigo. Olaf sempre teve jeito com as mulheres, sem dúvida ele estava se divertindo com uma das seguidoras do acampamento. Ele perguntaria sobre isso mais tarde. Então ele congelou. Oh Deus, sim! Você é muito maior do que aquele Astraca com pau de agulha. Ele conhecia a voz da mulher. Astraca separou-se do mensageiro, e foi direto à fonte, encontrando-se, para seu desgosto, fora da tenda de sua concubina particular. Você é um amante tão melhor do que ele jamais poderia ser, agora me dê isso, Deus, eu preciso disso para que eu possa esquecer como ele me faz sentir. Dopli Loha disse com uma risada, e disse alto o suficiente para ser ouvida do lado de fora. Deixe-me ficar de joelhos por você, para que você ainda esteja na minha língua quando ele me beijar. Ela fez questão de adicionar uma risada perversa. E ela fez questão de interromper a risada quando Astraca invadiu a tenda para confirmar com os olhos o que seus ouvidos tinham ouvido. Sua espada estava desembainhada, e Olaf se lançou para pegar a lâmina que havia deixado de lado. Houve tempo suficiente, suas espadas se chocaram, e o caos irrompeu. Eles empurraram para frente, e para trás, os pequenos móveis encontrados na tenda luxuosamente decorada foram reduzidos a pedaços de madeira enquanto eles se enfureceram. Finalmente, Olaf balançou sua lâmina como se fosse decepar a cabeça de Astraca, mas Astraca caiu, e avançou, perfurando Olaf no estômago, e saindo pelas costas. Porém, ele não parou na investida, ele avançou, carregando o corpo do senhor contra a parede da tenda, rasgando o tecido com a espada, e fazendo com que eles próprios, e a tenda caíssem sobre eles. Olaf havia perdido a lâmina, mas não a vontade de lutar. Então Astraca começou a espancá-lo, socando-o com os punhos, enquanto mãos que ele não conseguia ver lutavam para arrancar a tenda dos combatentes até que fossem expostos à luz novamente. Olaf havia parado de lutar, como normalmente acontecia com os mortos. Ah! Astraca gritou de raiva, encharcado de sangue, e furioso, ele caminhou até o que pensava ser sua concubina, que ficou ali sentada em silêncio, ainda desgrenhada, e obviamente cheirando a sexo. O que você tem a dizer sobre si mesma, sua puta? Ser bom com essa espada não vai te deixar melhor com aquela espada com a qual você nasceu. Dopli Loha zombou dele, que furioso, cortou o corpo dela com a espada, e estripou-a no centro do estômago. Ela caiu para trás, perguntando-se se estava exagerando ao gritar sobre o rei assassino que matou seu melhor amigo. Jogue essas coisas em uma vala. Ele disse, e então foi procurar um pouco de vinho. Ainda seria uma longa marcha até Prarte, mas isso não o impediria de exagerar esta noite. Cabana na floresta. Vanisa riu, e riu enquanto o doppelganger contava tudo a ela. Ela ficou absolutamente feliz. Ela fez com que ele matasse seu melhor amigo, insultou sua masculinidade a ponto de se perguntar se ele conseguiria se levantar novamente, e prejudicou sua reputação ao fazê-lo matar uma mulher daquela maneira. Amanhã de manhã, fase 2. Dopli 2, pegue este formulário a seguir. Ela disse selvagemente. Então vá invisivelmente até a tenda dele, e promulgue a próxima etapa da operação exatamente quando ocorrerem as mudanças de turno da guarda matinal. Isso será feito, disse o metamorfo com uma reverência extravagante que havia sido ensinado por um certo guardião de língua alemã em Nazarick.